Vamos então continuar aqui o capítulo 26. Nós estamos no item 290. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Nós estamos na questão, que são várias perguntas do Kardec, na questão de número 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo, conforme qual que é a intenção sempre, qual que é o propósito da pergunta, qual que é a intenção de quem está perguntando. Então Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para a vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras, e nesse caso a revelação é quase sempre feita espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto, ou seja, não é provocado, acontece do plano espiritual revelar uma outra coisa porque existe um interesse no sentido educativo, no sentido de existe um motivo útil por trás daquela colocação, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Então, nunca é permitido, única e exclusivamente, uma colocação acerca de existências passadas por curiosidade ou por qualquer outro motivo. Então, nós já falamos isso algumas vezes. As pessoas que vão a terapeutas com conhecimento, pessoas sérias, pessoas que fazem um bom trabalho, elas podem até fazer uma regressão muito parcial, muito particular, para tirar uma fobia, para curar alguma situação. As pessoas que vão por curiosidade a lugares, não são terapeutas, não são pessoas especializadas no hipnotismo, que vão para perguntar, com certeza vão ser respondidos por espíritos zombeteiros, por espíritos trevosos, às vezes até são os seus próprios obsessores que estão colocando ali ideias falsas para fazer sofrer, para fazer com que a pessoa tenha as ideias suicidas ou com que a pessoa definhe. Então eles se utilizam dessas situações e de médiuns e de lugares que falam de vidas passadas para aumentar a obsessão. Precisa tomar muito cuidado com isso. Na mesma pergunta, o Kardec continua: por que certos espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? E aqui ele responde: são espíritos zombeteiros, é o que nós estávamos falando aqui. São espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não têm um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens, Então a gente vê aí um monte de Joana d'Arc, um monte de Cleópatra, um monte de Maria Antonieta e por aí vai, Por aí vai. Porque as pessoas, pela vaidade, não, eu fui Maria Antonieta, não, eu fui Dom Henrique, Dom João, Dom Pedro, eu fui Luís XV, eu fui... Sabe, as cabeças e os espíritos zombeteiros estão ali para se divertirem. O pior, como nós vemos lá no livro Libertação, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, psicografado pelo Chico, o espírito André Luiz, os obsessores se utilizando do médium para colocarem o que eles querem para continuar e melhorar a obsessão que eles estão realizando. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns e crentes
que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretendem ter ocupado. Então, pessoas que dizem, não, mas eu fui Francisco de Assis, ou eu fui São Vicente de Paula, ou sei lá, coloca Madre Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, coloca lá as ideias que lhes aprazem, e você olha para a Teresa d'Ávila pode estar reencarnada? Pode. Pelo seu desenvolvimento, pela sua colocação, mais provável que ela esteja reencarnada em outro orbe, continuando o seu aprendizado. Mas ela pode vir aqui na Terra como missionária? Pode. Realizar um trabalho que ninguém nem conhece? Pode. Nós vamos ver um espírito de escola, né, vindo para a Terra para auxiliar os seus familiares, que foi Alcione, está no livro Renúncia, um espírito que veio de Sírios, que não precisava mais reencarnar na Terra, e que ninguém conheceu, se não fosse a obra do Emmanuel, ele colocar nessa obra o trabalho dela, ninguém conheceu, ela veio, fez o seu papel e foi embora. Nós não saberíamos dela se não fosse o Emmanuel. Então, há médiuns e crentes, né, aqueles que querem acreditar, que aceitam por dinheiro contado, né, são pessoas, normalmente esses médiuns trabalham por dinheiro, ou por fama, ou por reconhecimento, e aí a gente vai ver casas espíritas que se dizem espíritas, porque isso não é casa espírita. Quem segue Kardec jamais, quem conhece, quem estuda, jamais faz essas bobagens. Mas que se dizem espíritas e na verdade são espiritólogos, né, são, né, uma mistura, uma bagunça, e que falam de vidas passadas para as pessoas numa irresponsabilidade assustadora. Então ele coloca aqui, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretende ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico, parando aqui outro dia, uma pessoa chegou na casa espírita que eu trabalho aqui em Florianópolis e colocou para uma das pessoas que atendem lá que ele estudava numa cidade, num outro estado, com o espírito reencarnado de Allan Kardec. Que o dirigente da casa era o espírito reencarnado de Allan Kardec. Aí a gente fala, meu Deus do céu. Porque vamos lembrar que tanto no livro dos espíritos como aqui no livro dos médiuns, nós vimos isso quando os espíritos colocam para ele, para o Allan Kardec, que ele é evocado quando ele está dormindo. Nós vamos ver no livro dos espíritos que ele faz parte da família espiritual do espírito da verdade. Ou seja, daquele grupo de escola que trabalha com Jesus. Então é um espírito muito elevado. Né? Nós sabemos, nós vemos, por exemplo, uma revelação do passado espontânea que foi feita para o Kardec, que ele foi um druida. O druida era o sacerdote dos celtas. Então, se ele pode voltar? Pode. Mas se voltar, a gente vai perceber, né, o conhecimento, o esclarecimento. Então, a primeira pergunta que a pessoa fez para essa pessoa que dizia que estudava com o espírito reencarnado do Allan Kardec, vocês estudaram todas as obras do Kardec, porque se ele é o espírito reencarnado, ele explicava aquilo e dava, né, colocava aquilo de letra. Não precisava estudar. O Allan Kardec, um cientista, falava vários idiomas, né, uma pessoa ligada ao estudo, porque os livros que ele ganhou prêmio, ele ganhou como pedagogo. Não vai dar valor ao estudo? Não vai precisar estudar? Meu Deus do céu!
quanta ignorância, as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas também. Então, vamos lá. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Então, por quê? Ah, não, eu fui, sei lá, Teresa d'Ávila. Aí você vê um espírito com um monte de problemas, com um monte de defeitos, com um monte de coisas. Então, é óbvio que o espírito continua o seu progresso. Ele pode encarnar? Pode, mas ele vai partir da onde ele esteve, ele não retrograda. Então, vai vir, se ela reencarnar aqui na Terra, vai vir missão. O espírito que vai vir para um trabalho. Muito mais provável que esteja em lugares melhores, né, continuando o seu aprendizado. E as pessoas não se tocam disso, por isso que eles dizem, seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres, que estivessem subido, hoje estivessem melhor do que estavam naquela encarnação que eles dizem que foram, né? Tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar fé, dar crédito a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente, como aconteceu com Kardec. Foi uma revelação espontânea de que ele tinha sido, né, que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail tinha sido Allan Kardec numa vida passada como um druida, um sacerdote celta. Então, seria preciso que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns, não é por um só. Kardec nunca aceitou a colocação de um médium. Ele mandava para vários médiuns em várias línguas, que ele falava essas línguas, recebia as respostas, e ele considerava a resposta certa aquela resposta que era a maioria, ou quase que a unanimidade das respostas eram iguais, em várias línguas. Aí ele, não, então isso aqui está certo. Vários médiuns com cultura diferente, em línguas diferentes, em lugares diferentes deram a mesma resposta, então é porque isso é a verdade. Então, por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, então isso Kardec fazia questão de que os médiuns não se conhecessem, e alguns só se correspondiam, nem conheciam Kardec, só se correspondiam com ele por causa da sociedade espírita. Então ele fazia questão de que não tivesse uma ideia pré-concebida entre aqueles com os quais ele iria se utilizar para fazer as perguntas. Estranho uns aos outros e que tivesse sido revelado anteriormente. Então aí haveria razão evidente para crer. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Se não se pode conhecer sua individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Eles respondem não. Isso pode ser revelado, né? Para quê? Por que isso pode ser revelado? Porque se você souber, por exemplo, pode ser revelado para a pessoa, olha, você já foi um suicida numa outra vida. Toma cuidado, veja o que você está fazendo, não vai perder a encarnação. Ou você, como nós vamos ver numa palestra do... Estou vendo o rosto dele, me fugiu agora. Me fugiu o nome dele. E ele coloca, ele estava numa passeata, né, reivindicando melhores salários, ele é professor, e aí ele viu o mentor dele e falou para o mentor, o que você está fazendo aqui? O mentor falou, eu pergunto mesmo, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou reivindicando por melhores salários, nós ganhamos muito pouco. Ele falou, volta para casa, porque você já usurpou todo o dinheiro que você tinha para usurpar em reencarnações passadas, e agora a tua obrigação é ensinar o que você sabe e viver com o mínimo necessário. Foi para isso que você encarnou. Volta para casa. E aí, Raul Teixeira, e ele pegou e voltou para casa. Ele coloca isso numa palestra dele. Então, aí ele coloca aqui, não, isso pode ser revelado, como nós colocamos aqui, revelado
a profissão ou ou uma outra coisa que fez numa encarnação passada, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. É a autoevangelização, é tirar proveito de uma ou outra informação. Não, já fiz essa besteira, então agora vou tentar me acertar. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmo podeis deduzir vosso passado. A gente estudando as coisas que acontecem, as coisas que nós temos, os pensamentos que nós temos, o que nós sentimos, a gente já tem uma ideia de uma outra coisa, de coisas que fizemos no passado. A gente tem isso conosco. Por quê? Porque quando nós esquecemos, a gente passa pelo processo do esquecimento para reencarnar, a gente esquece a história, a gente esquece, né, o processo ali que foi feito, mas os sentimentos não. Por que eu encontro uma pessoa que eu nunca vi antes nesta encarnação? Eu tenho um amor por ela, um carinho, como se eu conhecesse ela a minha vida inteira. Porque é um espírito de afim, é um espírito com quem eu tenho muita amizade, alguém com quem eu já encontrei em outras encarnações. E o contrário também é verdadeiro. Só que no contrário, a gente precisa entender que nós precisamos acertar as coisas, nós precisamos aparar as arestas, né? Nós precisamos nos melhorarmos. Então aí o processo é diferente. Mas essas coisas acontecem. Por quê? Porque a emoção não é apagada. As emoções estão no nosso inconsciente, os nossos sentimentos estão no nosso inconsciente. Então aqui ele coloca: estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir vosso passado. E aqui ele manda ver o livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, a questão 392. Nós temos aqui no canal, é só lá dar uma olhada. Na questão, na 392, nós vamos ver os Espíritos colocando que o homem não pode nem deve saber da sua vida passada, por isso o esquecimento. Mas vão lá, releiam, né? Toda essa questão que vale a pena. A 16. Pode nos ser revelado alguma coisa sobre nossas existências futuras? Eles colocam não. Tudo que vos disserem os espíritos a esse respeito não será senão uma pilhéria, uma gozação, né? Uma mentira, um engodo. E isso se compreende. Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiverdes feito por vossa conduta sobre a terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Então, nós temos, as colocações, o que nós escolhemos quando estávamos desencarnados, nós fizemos escolhas para essa encarnação, nós fizemos um roteiro. Mas a gente vai seguir esse roteiro ou não, se nós quisermos, é o nosso livre-arbítrio. A gente vai ver isso lá no livro Os Mensageiros, temos aqui no canal. Então, o destino está programado? Não. Algumas situações que a expiação, por exemplo, essa está programada, né? Nós vamos passar por aquela situação. As provas foram escolhidas por nós, só que foram escolhidas dentro de um roteiro. Se eu não sigo esse roteiro pelo meu livre-arbítrio, se eu tenho que caminhar de A a B e eu resolvo sair de A para Z, é o meu livre-arbítrio, eu estou mudando aquilo que eu coloquei no meu roteiro. Então as coisas mudam, é como a gente escuta lá no aplicativo do carro, recalculando. O plano espiritual vai recalcular as situações conforme as nossas escolhas. Então existe uma projeção para o futuro? Existe, pelo que eu escolhi hoje, pelo que está no meu roteiro, pelas interseções que eu tenho com encarnados e desencarnados no processo reencarnatório. Os espíritos superiores estão olhando lá de cima, tem mais ou menos uma projeção, né, de algumas coisas que irão, né, se passar. Mas é aquilo que nós já colocamos. Eu posso, por qualquer motivo, pegar um 38 e me suicidar. Faz parte do meu livre-arbítrio. Aí o plano espiritual tem que entrar no recalculando toda a situação. Então, não existe um passado, ou aliás, um futuro pronto. Existe um futuro provável.
Existem as probabilidades daquilo que está se vendo no presente. Perdão. E pelas escolhas que nós fazemos. Então, quando ele diz, né? Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiverdes feito, o que nós fizemos ontem, o que estamos fazendo hoje, por vossa conduta sobre a terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos, né? Pela a conduta que nós tomamos quando nós estávamos, né, em vidas passadas e as escolhas que fizemos para o nosso roteiro. E se nós vamos seguir esse roteiro ou não, também faz parte do livre-arbítrio. Quanto menos tiverdes a expiar, mais será feliz. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez é impossível, salvo o caso especial e raro de espírito que não estão na Terra, senão para nela cumprirem uma missão importante, porque então seu roteiro de alguma forma está traçado de antemão. Foi traçado um roteiro e um espírito elevado, né, um espírito mais, digamos assim, puro, ele dificilmente, pode acontecer, pode, mas é raro, dificilmente ele vai sair do roteiro que ele traçou em missão. Então nós vamos ver que o Allan Kardec poderia não ter realizado o trabalho que veio realizar. Então teriam espíritos ali, principalmente o Leon Denis, que estavam preparados para seguirem a obra se fosse necessário, mas ele cumpriu. Nós vamos ver, né, Humberto de Campos coloca nos seus livros, né, como Irmão X, nós vamos ver Napoleão que tinha, né, uma missão e não cumpriu. Saiu do roteiro que foi programado. E muitos outros. A gente vê isso também no livro A Caminho da Luz, né? Nós temos aqui no canal do Emmanuel. É só ir lá na playlist. E agora nós vamos para o item 291, perguntas sobre os interesses morais e materiais. Questão 17. Podem pedir-se conselho aos espíritos? Sim, certamente, eles respondem, sim, certamente. Os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, ao espírito encarnado, ou seja, ao aprendizado, ao desenvolvimento, à evolução, e não às coisas materiais. As coisas materiais dos espíritos superiores se recusam, vão embora, e se a pessoa insiste, vai vir um espírito zombeteiro ali tomando lugar e colocando as maiores bobagens. Então, o que ele está colocando aqui? Principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, os falsos, aqueles que estão fazendo perguntas com segundas intenções, aqueles que, para quem está olhando ali, está colocando algo que vai ser útil para todo mundo, mas ele tem segundas intenções ali, os espíritos vão se afastar desses evocadores com segundas intenções, por isso que ele coloca. Mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz e se comprazem nas trevas. Aqueles que pedem conselhos, não, porque eu quero melhorar, e não move uma vírgula para isso. Então eles vão se afastar, porque não, eu quero saber qual é o caminho, eu quero entender qual é o caminho, qual é o livro que eu devo fazer para melhorar, que eu devo estudar. Se for sincero, o livro cai na cabeça, não precisa nem perguntar. Os livros chegam, as instruções chegam, as palestras chegam. A pessoa vai lá e cai no YouTube, no algo que ela nunca tinha visto e pega uma palestra ou pega um estudo dentro daquilo que ela está querendo aprender. Os que querem, encontram, como Jesus colocou, batei e abre-se-vos-á. Se você bater na porta pedindo ajuda, ela vai se abrir e a ajuda chegará. Se forem para coisas eternas, coisas verdadeiras, coisas úteis, algo que vai ficar com você e vai para a eternidade. Bobagens da matéria, da ilusão, não, esquece. 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado?
algumas vezes segundo motivo. De novo, interesse, de novo, intenção. Qual é o motivo? Qual é a intenção? É útil? É útil para mais pessoas? Né? Vai ser útil para aquela pessoa se desenvolver? Então, algumas vezes, segundo motivo. Isso Isso depende também daquele a quem se dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. Quando a gente fala de espíritos familiares, é da família espiritual, não é consanguíneo, não é que foi pai aqui na Terra, que foi mãe aqui na Terra, não. São os espíritos familiares que fazem parte da família espiritual. Então, são espíritos que, junto com o nosso mentor, estão trabalhando conosco para que a gente possa crescer e evoluir. Então, ele diz aqui, os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhe concerne, ao que lhe é importante para o seu aprendizado, o seu desenvolvimento, né? A sua família, o seu grupo familiar espiritual. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas, né, o mentor é aquele amigo, né, desencarnado que faz parte do núcleo da nossa família espiritual. São sempre espíritos mais elevados do que nós. Mas, com frequência, os fatigais com perguntas tão impertinentes que vos deixam. As perguntas são tão idiotas, são tão de cunho ilusório material, que eles se afastam. Né? Não deixa bater cabeça, deixa ser enganado pelos zombeteiros para aprender uma lição. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, ou seja, que não fazem parte da sua família espiritual, né? Como vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que encontrasses em vosso caminho? Então, eu não vou chegar para a primeira pessoa que eu cruzar na rua e perguntar o que você me aconselha. Também não vou fazer isso para um espírito que esteja trabalhando, um espírito que esteja, por exemplo, numa casa espírita ou algum lugar. Por quê? Porque ele só vai poder me aconselhar verdadeiramente aquele espírito que faz parte do meu grupo familiar. Por quê? Porque ele está inteirado do roteiro que foi montado. Ele está inteirado da logística toda que foi feita a médio, curto e longo prazo para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Então ele pode dar um conselho que vai ser útil. Qualquer outra coisa diferente disso, eu caio na mão de espíritos irresponsáveis. Pode até ter boa vontade, como diz o ditado, de boa vontade o inferno está cheio. Mas quem dá um conselho para alguém, um espírito que dá um conselho para alguém que não faz parte da família espiritual dele, é irresponsável. Então, os espíritos que têm um mínimo de conhecimento, ele vai colocar, ora, faz uma prece, conversa com teu mentor, conversa com teu espírito amigo, para que ele te intua. O espírito elevado é isso que vai colocar para a pessoa. Então, não devias jamais esquecer que a puerilidade, né, a imaturidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, segundo suas simpatias. Então, aquele espírito que faz parte da minha família espiritual, ele pode ser bom ou pode ser mal, depende de com quem eu estou ligado. Então, se o meu propósito é de trabalho, de estudo, de aprendizado, a minha família espiritual superior, ela vai estar ali trabalhando comigo. Se o meu propósito, vamos lá, eu estou aqui arquitetando um plano para montar uma conta falsa na internet para conseguir pegar Pix para as pessoas que estão querendo ajudar quem está sofrendo lá no Rio Grande do Sul, nós estamos aqui em maio de 2024, eu vou receber a ajuda dos espíritos que fazem parte
da família espiritual ali, que foram meus parceiros, meus comparsas, ladrões ou criminosos de outras vidas desencarnados que estão ali. Vamos lá, vamos roubar, vamos usurpar, vamos enganar, vamos fazer. E cria um núcleo familiar, cria uma egrégora, né? Nós já comentamos nas nossas aulas, né, de delegados que contam que esses grupos de malfeitores, de criminosos encarnados, se dão as mãos, fazem um Pai Nosso antes de atacar alguém, de roubar ou de assaltar uma casa, matar pessoas, pedindo a Deus que os ajude para que eles não sejam pegos, nem se machuquem. Então nós estamos lidando com índole. Então cada um vai ter à sua volta aquilo que tem afinidade, aquilo que tem, digamos assim, sintonia, seja para o bem, seja para o mal. Então aqui é preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, segundo suas simpatias, né? As nossas simpatias, pela pessoa a qual se liga. O espírito familiar de um mau homem é um mau espírito, é óbvio. Faz parte da quadrilha, só que ele está desencarnado. Então, o espírito familiar de um mau homem é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Porque conforme nós nos melhoramos, nós vamos mudando a nossa frequência, mudando a nossa cor, mudando o nosso cheiro, mudando o nosso peso, né? Nós vamos nos elevando e aí a gente vai se afastando daqueles espíritos que faziam parte ali da nossa sintonia numa reunião, numa sintonia, numa frequência mais baixa, e eles não nos acham numa frequência superior se nós nos elevarmos, se nós nos modificarmos. Então eles podem, mas que se afasta, né, e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora, aos semelhantes os semelhantes. Então afins com afins, semelhantes com semelhantes, sintonia. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Eles respondem, podem e o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias, mas estejais seguros de que jamais os bons espíritos se prestam para servirem à cupidez, à cobiça. Então eles podem ajudar? Pode. Nós vamos ver lá numa biografia do Dr. Bezerra de Menezes que ele ia desistir de ser médico, né? Ele estava estudando, não tinha mais condições de pagar a faculdade, ele trabalhava à noite, ele fazia uma série de coisas, mas o dinheiro não estava dando, ele dava aulas particulares, mas diminuíram muito os alunos. Então ele ia desistir da faculdade. Aí bate na porta dele uma pessoa, né, que pede aulas particulares e pergunta, vê com ele, né, quanto custaria todas as aulas que ele queria, falou lá um número de aulas grande, e aquilo deu uma boa quantia em dinheiro, e essa pessoa paga para ele essas aulas. Com esse dinheiro ele pode continuar os estudos, aí depois as coisas voltam ao normal, com o trabalho que ele fazia, ele consegue terminar, né? Como terminou, ele se forma médico. E a gente vê nos estudos, porque essa pessoa nunca voltou para tomar as aulas. Então se acredita ser um agênere que tenha se materializado ali para dar essa ajuda, para que ele não deixasse de ser médico. Por quê? Porque ele tinha um trabalho muito grande como médico. Então o plano espiritual ajuda quando aquilo tem uma utilidade, quando aquilo faz diferença no processo e na programação a curto, médio e longo prazo. Para a pessoa e principalmente para os que estão ligados àquela pessoa no processo que aquela pessoa tem para realizar. Quero ler o caso do Dr. Bezerra, um trabalho fantástico. Os maus fazem cintilar aos vossos olhos 1000 atrativos para vos estimular e vos mistificar em seguida pela decepção. Então os maus vão criar 1000 atrativos para dizer, não,
vai jogar que você vai ganhar, e a pessoa vai né, cai ali, ou então ganha a primeira para perder depois, ou eles vão mistificar para conseguir o que eles querem a longo prazo. No livro Aconteceu na Casa Espírita, nós vamos ver lá os obsessores que querem, naquela época, né? Eles fechavam, trabalhavam para fechar os centros, então eles vão na vaidade de uma médium, eles se reúnem para todas as pessoas que forem atendidas para aquela médium, eles curam. A pessoa melhora, se sente melhor. Então eles fazem um acordo com os obsessores daquela pessoa para ajudarem para aquela pessoa melhorar, para depois que eles conseguirem o que eles querem, eles iriam ajudar a derrubar a pessoa. Então as pessoas melhoravam, não, essa médium é fantástica, ela foi se enchendo, ela saiu, foi fundar outro centro, coordenado pelos obsessores dela, por esses trabalhadores, que aí iam trabalhar do jeito que eles queriam, e fecharam aquele que tinha um propósito sério. Então, esses pactos, né, e essas mistificações, elas podem ser simples, mas elas podem ter um cunho também a longo prazo. Os obsessores trabalhando a longo prazo, a gente vê isso também no livro Libertação, do André Luiz, psicografado pelo Chico, que nós temos aqui no canal. Então, os maus fazem cintilar aos vossos olhos 1000 atrativos, para vos estimular e vos mistificar em seguida pela decepção. Sabei bem também que se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, né? Suportar tal doença, passar por problemas financeiros, passar por uma falência, uma série de outras coisas, é a sua prova, ou às vezes a expiação, não vai ser tirado de você. E no caso, principalmente da doença, se for tirado através de pactos, você vai passar várias existências, vários séculos depois, várias encarnações grudado, ligado a esse pacto, até quando você consegue se livrar, vai voltar numa encarnação na mesma doença, na mesma situação que você estava antes do pacto e passar tudo de novo para poder continuar da onde parou. Então, sabei bem também que se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportar com mais resignação, vão ajudar a que você seja resiliente, que você veja que aquela doença, a doença em si é a cura. Por quê? Porque ela está limpando o teu perispírito. Você está passando por uma doença grave, mas quando você desencarnar, a doença fica com o corpo, fica na terra, e você volta para o plano espiritual livre daquele tumor, livre daquele problema, você se limpou. Então a doença é a cura, é a limpeza. Você está ali botando para fora a sujeira que estava no teu perispírito. Então, espíritos protetores podem vos ajudar a suportar com mais resignação, a suavizar algumas vezes, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido dela vos isentar, livrar daquela situação. Assim é que um bom pai não concede ao seu filho tudo o que ele deseja. Aquele que ama, quem ama educa. Ele não vai dar tudo o que o filho quer. Ele vai colocar as coisas para o filho que sejam importantes para ele aprender, para a sua aprendizagem. E vai dizer não àquilo que vai ser ruim, nocivo para a sua aprendizagem. E aqui nós temos uma nota do Kardec. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles, e isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Então, nossos espíritos protetores, nossos mentores, a família espiritual, ela pode nos ajudar através da intuição, conversando conosco quando nós estamos em desdobramento. Por quê? Porque se vem uma ajuda através de um médium, através de um espírito, a pessoa pode se vincular a isso e não vai dar um passo sem falar com determinado médium ou sem falar com determinado espírito, e aí ela cai na obsessão.
porque ela está sendo obsediada por um espírito encarnado. Porque um bom médium, um espírito com bons interesses, não faz isso. Se a pessoa vai perguntar, ele não vai dizer o que ela vai fazer, porque ela tem que ir pelo livre-arbítrio dela. Ela vai mandar ela orar, vai mandar ela conversar com o seu mentor. E o mentor vai nos ajudar intuitivamente. É isso que o Kardec está dizendo aqui, né? Para que a gente não fique usando como muleta o plano espiritual, para que a gente trabalhe e a gente cresça através das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Para progredir, o homem tem frequentemente necessidade de adquirir a experiência às suas custas. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz que a experiência é o salário do espírito. É a experiência que faz com que a gente aprenda, cresça, se modifique. Por isso, os espíritos sábios, em nos aconselhando, nos entregam frequentemente as nossas próprias forças, como faz um instrutor hábil com seus alunos. Então, eles nos colocam para que a gente resolva, para que a gente faça as escolhas. Então, como o professor faz com o aluno? O professor faz a prova para o aluno? Não, mas o professor explica a lição para que o aluno possa entender e ele resolver a prova. Nas circunstâncias normais da vida, nos aconselham pela inspiração. Perdão, né? A intuição, a inspiração. E nos deixam assim todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade da má escolha. Então, é o nosso livre-arbítrio. Nós seremos, digamos assim, teremos, uma evolução, um aprendizado pela boa escolha e escorregaremos, né? Cairemos, teremos processos de reparação pela má escolha. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e se iludir sobre a sua missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Então, seria se iludir, seria abusar, né? E alguns médiuns fazem isso e os bons espíritos acabam se afastando deles. E eles acabam trabalhando e recebendo as respostas e serem conduzidos pelos maus espíritos. Ocorre que, por um sim ou por um não, tomam o lápis e pedem conselhos para a mais simples ação. Essa mania denota a pequenez das ideias. Ao mesmo tempo, há a presunção de crer que se tem sempre um espírito servindo às suas ordens, não tendo outra coisa a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. Os espíritos superiores têm muito trabalho e têm uma agenda cheia. Quem está vagando são os espíritos zombeteiros. Esses estão prontos para qualquer coisa, para responder qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer ocasião. De outra parte, é aniquilar seu próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e seguramente prejudicial ao adiantamento futuro, sem proveito para o hoje e prejudicando o amanhã. Se a puerilidade, ou seja, se a imaturidade interrogar os espíritos para coisas fúteis, não há menos imaturidade da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se podem chamar os detalhes domésticos. Podem ser bons, mas seguramente são ainda bem terrestres. Podem ter boas intenções? Podem, mas ainda estão ligados à terra. São espíritos sem conhecimento. São espíritos que estão vagando por aqui. Eles podem não ser maus, não estar com má intenção, mas vão colocar os preconceitos e as ideias que eles tinham quando estavam encarnados, porque só tiraram a roupa. Continuam iguais, do mesmo jeito estão vagando na Terra. A questão número 20. Se uma pessoa deixa ao morrer negócios embaraçados, pode-se pedir ao seu espírito para que ajude a resolvê-los
e pode-se também interrogá-los sobre o patrimônio real que deixou, no caso desse patrimônio não ser conhecido, se for no interesse da justiça. Eles respondam: ouvidais, quer dizer, esqueceis de que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Credes, pois, que o espírito que está feliz de verdade venha de boa vontade retomar sua prisão para se ocupar com coisas que não mais lhes interessam, para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros, que talvez se rejubilem com sua morte na esperança de que lhe seja proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o princípio das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixa a morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e não está no poder de nenhum espírito dela vos livrar, porque estão nos decretos de Deus. Então, as pessoas por avareza, por cobiça, quererem evocar espírito que desencarnou para saber onde é que está enterrado o dinheiro, onde está aplicado, se tem conta lá fora, se tem, qual é o segredo do cofre, e por aí vai. Isso não tem, no menor sentido, útil. Só espíritos, digamos assim, fúteis, terrenos, que vão estar à disposição, normalmente os zombeteiros, para se divertirem muito às custas das pessoas com essas colocações. E aqui nós temos outra nota do Kardec. A resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos guiarem não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio a essa resposta. Se um homem deixar durante a sua vida os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil, ou seja, não se deve supor que depois da sua morte tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em se livrar dos incômodos que lhe causaram e, por pouco que seja elevado, dar-lhes-á menos importância como espírito do que como homem. Então, se ele negligenciou os seus negócios quando estava encarnado, desencarnado, ele vai dar menos importância ainda, não quer nem saber das coisas da terra. Ele está continuando o seu processo e o seu aprendizado. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos herdeiros que provavelmente nem pensariam nele se não esperassem lhe tirar alguma coisa. E, se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com o seu desapontamento. Quer dizer, se ainda estiver ligado às coisas da terra, vai ficar ainda mais aborrecido pelos interesses, pela cobiça daqueles que estão querendo saber onde estão, ou como, de que forma eles estão herdando, ou o que eles vão herdar, Se no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, irá fazê-las espontaneamente, e não se tem por isso necessidade de ser médium, nem de recorrer ao médium. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas jamais será pelo pedido que lhe faz, uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se devem suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque quase sempre é um indício de cupidez, de cobiça, e prova ao espírito que se ocupam dele por interesse. Então, o que ele está colocando aqui?
se é uma prova passar por essa dificuldade, não saber onde está o dinheiro, não saber onde aplicou, não saber onde colocou, faz parte da prova, né? Então, seria antes um propósito para gravá-la. Ou seja, a pessoa vai precisar passar por isso, não adianta ir colocar ou ir buscar. Por quê? Porque ela não vai conseguir as respostas, porque aquilo faz parte da prova que ela precisa passar. Então, e normalmente essas buscas, essa procura, é um indício de cobiça, né? E prova ao espírito que se ocupam dele, né? E prova ao espírito que está sendo evocado, que estão querendo que ele diga onde estão as coisas, prova para ele que não estão interessados nele, mas estão interessados nas coisas que ele tinha por cobiça, por interesse, né? E isso vai fazer com que ele aí se afaste mesmo, né? E que realmente ele não tem interesse nenhum de ajudar. E aqui nós encerramos a questão, o item 291. No nosso próximo estudo, nós vamos começar o item 292, perguntas sobre a sorte, sobre o destino dos espíritos. Até lá!